princípio, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 1, versículo 1. Exatamente. Hoje quero falar sobre os 5 pilares do cristianismo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vemos que um dos pilares do cristianismo é atribuir esse universo à criação de Deus. O universo foi criado por Deus e o homem é a coroa da criação. Um dos pilares do cristianismo é a criação. Segundo, quanto mais olhamos na criação, no homem feito imagem e semelhança, homem com domínio, com capacidade, Adão, que deu o nome aos animais, chamou esta tremenda capacidade do homem de poder governar a terra. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Este homem, quanto mais estudado, mostra que realmente há algo extraordinário de onde esse homem provém. E ali temos então a outra parte mais importante também como pilar do cristianismo, que é a revelação. O primeiro pilar é a criação. O segundo pilar é a revelação. Na criação, vendo o homem, seu agir, o seu potencial, até a própria natureza, os mares, os rios, as montanhas, lagos, animais, olhando para essa diversidade, essa biodiversidade, a fauna, a flora, a lua, o sol, as estrelas, vemos que realmente há um Deus todo-poderoso. Ali vemos então a revelação, em que o homem vai conhecendo Deus, não porque o homem tem capacidade para conhecer Deus, porque o próprio Deus, pela própria natureza, foi se revelando, e principalmente na pessoa do seu Filho Jesus. Então, o segundo pilar é a revelação. O primeiro pilar do cristianismo é a criação, que atribuímos a Deus. Não foi o Big Bang que você fala, não. O mundo foi criado por Deus, é a criação. E na criação entendemos pelo que foi criado, como foi criado e com quem. Vemos que há uma coisa maravilhosa, é perceber Deus. Então há a revelação. O mundo ajudou para entender este Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, mas a revelação de quem Deus é foi trazida de cima para baixo na pessoa de Jesus. Então a revelação da pessoa de Jesus é um dos pilares do cristianismo. Tiramos a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, perdemos um pilar. Então, com a revelação, encontramos o segundo pilar, que é o pilar da encarnação, que é um mistério. Jesus, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, em João capítulo 1, versículo também 1. A encarnação é uma mensagem mística, de algum lado mais tangível, porque o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então temos a encarnação, o verbo, Deus se encarnou, e Jesus é exatamente esta prova, e era 100% Deus e 100% homem. Logo, temos 3 pilares do cristianismo: a criação, a revelação e a encarnação. O verbo se fez carne e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Em João 1,14 é a encarnação do verbo, a encarnação de um pilar dentro do cristianismo. Você, se crê em Jesus Cristo, não pode negar que ele se encarnou, ele era Deus. Em Provérbios 8 temos Cristo, Deus, o arquiteto da criação. No Façamos o Homem, ele estava lá, a conferência entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo vemos o cristianismo com esses pilares: a criação, a revelação na pessoa de Jesus
E em Jesus vemos antecipadamente este pilar da encarnação. Após a encarnação, então vemos a Páscoa, porque a Páscoa é a obra redentora. A encarnação foi boa, algo fantástico, algo maravilhoso, mas a encarnação, temos um Jesus limitado no tempo e no espaço, um Jesus que sentia fome e canseira. Basta ver João 4, onde ficou no poço e os discípulos vão à compra de comida. Então, a encarnação é boa, é um pilar, mas a encarnação leva à obra redentora. Ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e se siga. E essa palavra mostra que ele morreu na cruz, foi no madeiro, onde a obra de redenção foi consumada, quando ele falou: está consumado, tetelestai. Então, a encarnação é um pilar, mas nos leva até a Páscoa. A Páscoa, que é a sua compaixão, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição em glória. É domingo de manhã, quando as mulheres vão na sepultura, não o encontram, já estava a viver novamente, cumprindo as Escrituras. Em Mateus 28 fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e aqui na terra. 28, 18, e portanto ali anuncia a grande comissão para pregar o Evangelho. Então a Páscoa encerra com a boa notícia da sua ressurreição. Logo temos 3 pilares agora. Temos a criação do universo, temos então a revelação e temos a encarnação de Jesus e temos agora a Páscoa, que é a obra redentora, que é o quarto pilar do cristianismo. Lembrando criação, lembrando revelação, encarnação e a Páscoa, a obra redentora. E a última parte do que faz parte dos pilares nesse estudo aqui breve é então a igreja, porque na cruz Jesus gerou a igreja. O soldado romano, para ter certeza se ele morreu ou não, ficou-lhe ao lado, e João diz que saiu sangue e água. Isso em João 19, aí no versículo 27, 28, 30, aí mais 34, fala da história que saiu sangue e água. O sangue para redimir e a água para dar vida. Então ele gerou a igreja. Logo a igreja é gerada. Ele fala: pois Pedro, e sobre esta revelação que você ganhou, edificarei a minha igreja. Então a igreja é um dos pilares também da criação. Temos a criação, a igreja é um dos pilares do cristianismo. Temos então a criação, a revelação, a encarnação, a Páscoa, que é a obra redentora, e a igreja. Os que creem em Jesus e recebem Ele como Senhor e Salvador, nascem de novo. A todos quanto o receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e tornam-se uma comunidade de pessoas salvas, pessoas que são crentes, que creem na palavra, que têm a semente divina, que são a igreja. Não paredes, mas pessoas que falam, que andam. Logo, a igreja é o quinto pilar do cristianismo. Temos a criação, a revelação, a encarnação, a Páscoa e a igreja. São os 5 pilares do cristianismo. O mais importante é que você esteja dentro desta palavra, crendo na pessoa de Jesus, porque pilares sem Jesus é conhecimento. Conhecimento é letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Creia nessa pessoa de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E seja muito abençoado com esta palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Shalom.